Olá, queridos amigos. Sinto uma grande alegria neste instante. Me vejo entrando aí na Casa Asilar com os companheiros de tarefa da nossa Casa João Ramalho. Nós vamos abraçando cada um de vocês e vocês sorrindo e nos abraçando também. Que alegria poder nos encontrar, pelo menos em pensamento. Aqueles que se amam têm seus corações entrelaçados pelo carinho e também pelas saudades. Paz a todos, paz, saúde e felicidades. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos envolva agora e sempre. Nós vamos falar sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 14 e 15. O tema: desprendimento dos bens terrenos. Desprender-se quer dizer desapegar-se, desligar-se das coisas materiais, né? Os bens terrenos são os elementos materiais, as coisas materiais de que dispomos no mundo para a nossa jornada de aprendizado. E eu vou introduzir o tema lendo algo que se refere a este tema, né? Diz assim: há quem viva nesta vida poupando tudo que tem, se preocupando em deixar carros, casa ou outro bem. Mas lhe digo uma verdade: bom mesmo é deixar saudade no coração de alguém. Segundo o ensinamento dos Espíritos, nós só possuímos aquilo que podemos levar deste mundo. O que aqui encontramos ao nascer e o que deixamos ao morrer, desfrutamos, isto é, utilizamos enquanto aqui permanecemos, mas somos forçados a deixar ao morrer. Então não somos proprietários. Realmente, só possuímos aquilo que se refere ao uso da nossa alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que trazemos ao nascer e levamos para a vida espiritual. E o que ninguém tem o poder de nos tirar é a nossa bagagem. Esta bagagem nós a trouxemos para aperfeiçoar, ampliar e aperfeiçoar a inteligência, os conhecimentos e os valores morais, através do trabalho, do estudo. Depende sempre de cada um de nós voltar mais rico para a vida espiritual do que quando aqui chegamos neste mundo terreno. Nossa felicidade futura dependerá do que tivermos adquirido no bem, isto é, na prática do bem. E aí nós vamos concluir, caros amigos, o seguinte: que a luta para adquirir os bens materiais tem provocado alguns equívocos, isto é, alguns enganos por parte de muita gente, sobretudo no que se refere à verdadeira condição de proprietários dos bens conquistados. Nós estudamos, trabalhamos, lutamos, sofremos e acabamos adquirindo uma infinidade de bens, nem todos necessários ou úteis à nossa sobrevivência. Mede-se a importância da criatura na sociedade pela maior ou menor quantidade de bens adquiridos. Quanto mais tem, mais importante é. Mas pensemos,
Quem é verdadeiramente proprietário de todas as coisas? Quem é realmente rico? Em relação aos nossos bens materiais, somos apenas proprietários temporários, transitórios. Não temos a propriedade plena dos bens que utilizamos, isto é, que desfrutamos. Perante as leis espirituais, todos nós somos meros usufrutuários dos bens que nos foram concedidos por empréstimo, pois tudo pertence a Deus. Tudo pertence à vida. Nada nos pertence definitivamente, perpetuamente. Ao morrermos, isto é, ao desencarnarmos, não poderemos levar nenhum dos bens adquiridos, nenhuma agulha, nenhum alfinete. Tudo fica aqui, porque nada nos pertence. Mesmo em vida, ninguém poderá dizer que tem a propriedade eterna dos bens. Quem garante o que nos acontecerá no dia de amanhã? Quantas pessoas perderam fortunas de um dia para o outro? Ou gastaram tudo que tinham para recuperar a saúde perdida ou a de um ente querido? Perderam muitas vezes o ente querido e a fortuna. As duras lições da vida nos permitem enxergar a nossa realidade espiritual. Somos espíritos. Nossa vida verdadeira é no mundo espiritual. Aqui viemos para nos aperfeiçoar, aumentarmos nossos bens eternos, pelo trabalho, pelo estudo. Nossa condição realmente é a de usufrutuários dos bens terrenos, isto é, esses bens nos foram concedidos por empréstimos. Nós temos posse transitória destes bens. Um dia, tais bens deixarão nossa posse para ser patrimônio de outras pessoas. Uma vez que assim acontecerá, teremos que prestar contas do que fizemos com os bens que nos foram emprestados. Vale lembrar a parábola dos talentos, narrada por Jesus. Um homem, precisando fazer uma longa viagem, reuniu seus empregados e conferiu-lhes, isto é, lhes entregou seus bens. A um empregado ele deu 5 talentos. Talentos eram moedas de muito valor na época. A outro deu 2 talentos e a um terceiro, deu 1 talento apenas. Os 2 primeiros empregados multiplicaram seus talentos. O último, sabendo que seu patrão era um homem rigoroso, enérgico, fez uma cova e lá enterrou o dinheiro. Quando o empregador, isto é, o patrão, regressou, seus funcionários foram chamados a prestar contas. Os 2 primeiros devolveram o dobro dos talentos recebidos, o que deixou o patrão bastante feliz. Já o último devolveu o mesmo talento, deixando seu empregador bastante irado, bastante zangado, pela preguiça de seu empregado, tendo ele, o empregado, feito com que o patrão perdesse o dinheiro recebido. O empregado reteve esse talento e acabou por perdê-lo. O patrão recebeu prejuízo, porque o patrão dera ao seu empregado pouco e ele não multiplicou.
Os demais, os 2 primeiros, receberam mais e multiplicaram. Vale lembrarmos, amigos, que nós também, criaturas humanas, recebemos muitos talentos, isto é, muitas oportunidades da vida de nosso Pai Criador. Entre eles, os bens materiais. Compete a cada um de nós trabalharmos para multiplicar estes bens, compartilhá-los na sociedade, na família, pois as leis cósmicas, isto é, as leis do universo, estarão sempre a favor dos que dão, dos que multiplicam as dádivas que receberam. E é desta forma que cada um de nós também vamos multiplicando os nossos valores eternos, né? Reter é pura manifestação de egoísmo. Bom é poder não se apegar aos bens materiais que não nos pertencem e usufruir, desfrutar tais bens com sabedoria. O problema é que a maioria de nós, criaturas humanas, vive em função do ter e não do ser. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do seu espírito. Vale sempre lembrar que Jesus entre nós reforçava sempre a necessidade de valorizarmos as nossas riquezas espirituais, que estão lá na bagagem quando nascemos, e é esta bagagem que devemos levar multiplicada através do trabalho, do estudo, da paciência, das virtudes que estão contidas nos valores morais. Os nossos conhecimentos, a nossa inteligência, à medida em que nós vamos utilizando com sabedoria os bens materiais, as dádivas concedidas por Deus, nós vamos multiplicando os valores eternos, as riquezas espirituais. Que Jesus, nosso Mestre, receba sempre a nossa gratidão por nos deixar claro, mais uma vez, neste texto, né? Que vale muito mais para nós trabalharmos os nossos bens duráveis, os nossos bens eternos, os valores da alma. Muita paz a todos nós.